De volta com mais um vídeo aqui no nosso canal, aproveitando a expertise e os conhecimentos do advogado Mariel Marra. No vídeo anterior ele falou sobre as questões dos pedidos de impeachment e a gente pediu lá no final para abordar a questão da corrupção nos altares, a corrupção envolvendo a Bíblia, que não precisa de falar muita coisa, né, doutor Mariel? O que você fala para a gente, trazendo da sua expertise, você que também é um teólogo, secretário-geral da Comissão de Religiosidade, não é isso? Da OAB Minas Gerais? Não, Direito e Liberdade Religiosa da OAB de Minas. Da OAB. Então, Almeida, no que diz respeito à corrupção, conforme até disse no vídeo anterior, corrupção ela não tem lado, né? A corrupção ela não tem cor, ela não tem partido, não importa se é direita, se é esquerda, se é cristão ou não cristão. Corrupção é corrupção. E aí no que diz respeito à corrupção espiritual, né? E a gente está falando de uma corrupção teológica, uma corrupção que atinge diretamente igreja católica e evangélica. As religiões, né? Em geral, né? Sim, mas especialmente essas duas, né, igrejas, instituições que são as maiores e que têm maior membresia, e que né, tem aqui sido no Brasil. meio que protagonistas. Sim, quando está o assunto mais em evidência, né? Está mais em evidência porque tem mais membros e estão mais inseridos aí, até mesmo na esfera política. Então, no que diz respeito a isso, o Almeida, eu também não escolho o lado, tá? Porque uma das coisas que Deus mais abomina é a balança com 2 pesos e 2 medidas. Né? Isso Deus abomina, Deus tem horror a esse tipo de coisa. Então, no jargão popular, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. É verdade. Né? Nas palavras bíblicas, Deus abomina 2 pesos e 2 medidas. Justiça, Deus é justiça. E assim que a gente promove a justiça, nós estamos então promovendo a imagem de Deus para a sociedade, tornando Deus conhecido. Então, é com base nisso que eu então faço esse combate à corrupção, não somente na esfera política, mas também dentro da esfera religiosa. No vídeo anterior a gente falou da questão do impeachment e uma coisa que me incomoda muito, sabe, doutor Mariel, é que a gente não vê falar de, entre aspas, impeachment, nem de padres, nem de pastores. E a gente sabe que passa um tempo, tá aquele padre, com todo respeito, tá, gente? A Bíblia também fala que Deus, ele fala que justiça e vingança são coisas totalmente diferentes. E eu procuro me ater a isso, tá, pastor Mariel? Mas só que é o seguinte, é muito estranho um padre ou às vezes um pastor, as igrejas nem procuram apurar direito, como está acontecendo agora com todo respeito à Assembleia de Deus. Eu não vi até agora, inclusive os meus colegas jornalistas, cobrarem da Assembleia de Deus o afastamento, pelo menos, daquele pastor, acho que é Gilmar Santos, que tinha aquelas atuações meio sinistras lá no Ministério da Educação, junto com o ministro que também era pastor. Então, assim, eu não vi nenhum movimento das igrejas questionando isso. E aí eu te pergunto, não falta ter impeachment também, cassação de mandatos não, né, mas de títulos de carteira ou licença, eu não sei como que fala, de pastores e de padres? Quando a gente fala de uma atuação de um ministro religioso, ele não está sujeito à lei de impeachment, né, e nem a de cassação. Ele está sujeito ali ao regimento, né, da instituição a qual ele faz parte. Então, a Assembleia de Deus, então, ela deve ter o seu conselho fiscal, o seu conselho de ética, cada instituição. E que deve ser bem light, né? Porque o que esses caras têm feito, com todo o respeito, mas... Aí depende de cada instituição. Então, compete a cada instituição religiosa, quer seja ela protestante ou católica, né, que discipline o seu corpo pastoral, o seu corpo de sacerdote, né? Então, é o que se espera de toda instituição séria que realmente siga a palavra de Deus. Nós sabemos, Almeida, que a justiça de Deus ela é misericordiosa, né? Aí aqui a gente tem que lembrar de Jonas. Jonas queria que Nínive sofresse ali
a ira de Deus. Mas Deus, no meio do caminho, mudou de ideia porque o povo de Nínive, ele se arrependeu. Exatamente, mas tem que ter arrependimento, não é? A justiça de Deus é misericordiosa. Então, nós queremos justiça, mas quem estabelece e quem remove as pessoas investidas de autoridade sempre é Deus, porque Ele é quem é a fonte de toda a autoridade. O que nós podemos fazer como membros de uma instituição religiosa que foi impactada por algum escândalo, por exemplo, o que nós podemos fazer como cristãos é recorrer à nossa liderança e pedir que o conselho de ética, o conselho de pastores, pelo menos investigue a situação e veja se aquilo que aquele pastor está sendo acusado de fato procede. Se proceder, para a saúde do corpo de Cristo, é recomendável que esse líder religioso seja então afastado do cargo, porque senão, gente, o escândalo, ele afasta as pessoas de Jesus. Quem perde são as pessoas que se afastam, né? Mas assim, é uma coisa que não combina com o propósito de Deus, né? Alguém tentar manipular a fé, a inocência das outras pessoas, usando a própria palavra de Deus, e a instituição que se diz representante de Deus ficar de braços cruzados, assistindo, deixando para lá, como se nada estivesse acontecendo. Eu sei que Deus é graça, Deus é misericórdia, mas sei não, viu, pastor? Eu acho que a misericórdia de Deus, ela tem que ser precedida de arrependimento, né? Porque se não houver arrependimento, e de obediência haverá, a Deus, né? Sim, claro, e haverá um juízo, né? Porque Deus é amor, mas ao mesmo tempo Ele é justiça. Pois é, aí tentando finalizar essa parte, porque para o vídeo não ficar muito longo também, uma outra coisa que me ocorre. As igrejas, elas lidam com o quê? Com dinheiro público, tá? Então, será que não falta a gente, por exemplo, assim como tem a lei de responsabilidade fiscal, ser criada uma lei de responsabilidade religiosa ou responsabilidade espiritual, valendo para todas as denominações, religiões e igrejas, e que fiscalizaria, por exemplo, assim como fiscaliza, acho que as fundações, os institutos, né? Em que, por exemplo, o pastor ou o padre que colocar coisas da igreja, propriedades da igreja no nome próprio de pessoa física, ele estaria cometendo, digamos, um crime. Enfim, você não acha que falta algum tipo de legislação específica, de critérios, né, deixando essas coisas claras, para que não fique tão do jeito que está? Tá, vamos lá, vamos por partes, né? A igreja, salvo que se ela tiver algum convênio, né, com o município, com o estado ou com a União, se ela tiver, aí sim ela está recebendo dinheiro público. E se ela recebe esse dinheiro do município, do estado ou da União, nesse caso ela sim precisa ser investigada. Só um minutinho, o que eu quis dizer, dinheiro público, é o dinheiro que sai do bolso do povo. Okay. É isso que eu quis dizer, me ajuda aí. Então, só para as pessoas entenderem o que realmente é dinheiro público. Sim. Dinheiro público é o que vem dos entes, né, do Estado, município, Estado e a União. Agora, é óbvio que toda instituição religiosa ela precisa ter um zelo extremo com esse dinheiro que vem do público, porque esse dinheiro, Almeida, para aquelas pessoas que creem, esse dinheiro é um dinheiro sagrado. Com certeza. É um dinheiro de dízimo, é um dinheiro de oferta, é um dinheiro consagrado a Deus, que precisa ser gasto com responsabilidade. É o dinheiro de Deus. Claro. E aí, nesse caso, talvez não caiba para todos os membros fazer esse tipo de fiscalização. Mas a maioria das instituições religiosas possuem um conselho fiscal. E é este conselho fiscal que precisa fiscalizar a aplicação e o gasto desse dinheiro para que não haja, por exemplo, superfaturamento, né, das obras feitas, algum tipo de desvio, né? Esse dinheiro sendo gasto de forma ilícita, por exemplo, para a esposa do pastor fazer lá
algumas coisas para ela e não para a igreja, porque é lícito que o pastor receba o salário e que com este salário ele faça o que ele bem entende. Mas a igreja financiar plástica para a esposa de pastor, aí não, né, gente? A igreja não foi feita para isso, a não ser que a pastora... Eu estou citando aqui um exemplo, que é um exemplo que eu sei que aconteceu, não vou citar nomes, mas aconteceu. É um exemplo triste para mostrar que igreja não é feito para isso, a não ser que a pastora receba o salário, mas não era o caso. Seria, né? No caso, com recursos dela e não com recursos da instituição, os carros importados e por aí vai. Enfim. É o Conselho Fiscal quem tem que tomar conta disso aí. Ok. Eu espero que isso mude, tá? Porque eu, da minha parte, eu não estou satisfeito com isso. Eu acho que as igrejas estão muito à vontade. Eu tiro o chapéu, inclusive, para o trabalho social que a maioria das igrejas fazem. A maioria é muito séria. Sim. E se não fosse o trabalho social das igrejas, eu nem sei o que seria do nosso país. Até te cortando, Almeida, trabalho social, eu e a minha esposa, nós desenvolvemos na Lagoinha. E tudo aquilo que nós fazemos, cada centavo que nós gastamos, nós prestamos contas para a nossa liderança. Prestar contas também ao ministério de Deus. Tá? Pois é. Então, assim, encerrando aí o vídeo, eu quero te pedir um outro vídeo, porque eu tenho abordado muito lá no Instagram a falta de prestação de contas da Copasa, pastor Marial. Então, a gente pode falar disso num outro vídeo? Bora, vamos então, lá. Você já está convidado. Aliás, mais uma vez eu te convido a fazer os seus vídeos, abrir também os seus canais nas redes sociais. Enquanto você não faz isso, curta, comente, compartilhe, se inscreva aqui nesse canal, ajude esse canal a crescer e bombar para ser uma voz da comunidade, uma voz da verdade, sempre em busca da verdade, de trazer informações, de provocar debates, de estimular, né, o debate, a circulação de ideias, seja de comunista, seja de direitista, de... o que mais ista aí? Ajuda aí. Os istas todos aí. Todos os istas. Valeu, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado, doutor Marial. Obrigado, Almeida. Valeu, gente.